Falando ainda em Alexandre de Moraes, Henrique, segundo a apuração do Globo, a decisão do ministro de determinar, na semana passada, 2 aliados, você até mencionou, né, essa soltura de 2 aliados de Jair Bolsonaro, isso não foi visto entre os ministros da Corte como um gesto de abrandamento em direção ao ex-presidente, inclusive em relação a uma possível prisão, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para os ministros, o ato de Moraes não deve ser interpretado como um gesto a Bolsonaro. A leitura entre eles é de que a situação do capitão reformado segue a mesma desde que passou a responder por processos criminais no STF, ou seja, há chance consistente de Bolsonaro ir ir para trás das grades, mas isso só ocorrerá após ter uma condenação com trânsito em julgado, após todos os recursos serem esgotados. Henrique, então, a situação de Bolsonaro é de conforto ou o ex-presidente realmente ainda tem muito que se preocupar em relação a essas investigações? A gente está aí, né, está em banho-maria, digamos assim, né? É verdade, aqui eu acho que são 2 situações diferentes. Uma é a dos apoiadores, não foram 2, nem 3, nem 10, foram centenas, uma parte das quais foi presa, ficou muito tempo lá e aos poucos ele foi relaxando prisões à medida que ia colhendo subsídios para robustecer essas investigações e chegar até possíveis mandantes, financiadores, né? A gente lembra como foi que o Moraes distribuiu e organizou a investigação em torno do 8 de janeiro. Uma coisa é esse aspecto, é esse âmbito, outra coisa é a situação particular do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tem muito com o que se preocupar, também não enxergo esse abrandamento, por exemplo, como uma espécie de bandeira branca em relação ao Bolsonaro, em especial. Acho que a situação dele, pelo contrário, nunca foi tão séria quanto agora, né? Ele entrou com pedido de nulidade na investigação no que diz respeito ao caso das joias, mas isso também não deve favorecê-lo nem direta nem indiretamente, né? Eu acho que a situação dele continua grave, o risco de prisão também. Agora, esses processos, como você bem lembrou, demoram, levam tempo, né? Não se sabe, por exemplo, se a PGR vai de fato oferecer denúncia. A tendência é de que sim. No caso das joias, pelo menos, Paulo Gonet, que é o atual PGR, ofereça alguma denúncia depois das eleições. Depois disso, o próprio Supremo decide se acata ou não, o Bolsonaro vira réu, inicia-se um processo e aí, então, há uma decisão. Só depois de decorrido todo esse trâmite é que o Supremo decide se ele vai ser preso, vai ser mantido em liberdade. Portanto, Raquel, eu acho que tem muita água para rolar ainda debaixo da ponte, não é? O que para o Bolsonaro talvez até seja bom, porque ele ganha tempo. Mais do que qualquer coisa, interessa ao Bolsonaro e ao bolsonarismo ganhar tempo. Para quê? Para influir na decisão, eleger aliados nas prefeituras, nas principais cidades do país e, eventualmente, chegar a 2026 ainda com um capital político suficiente para indicar um nome para a disputa presidencial, seja contra o Lula, seja com quem o suceder.